Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 16 de janeiro de 2017 e vamos começar mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje, antes de eu mostrar aqui o título, a gente vai falar sobre a questão do preço e do lucro das empresas. Quais delas, nesse último século, aí, desde 2001, conseguiram crescer mais do que o PIB? Tá? E a gente vai ver como existe um reflexo entre o lucro dessas empresas sendo maior do que o PIB e o preço delas. Tá? Então eu acho que é bem interessante aí vocês acompanharem. Vocês vão ver que tem empresas que crescem sistematicamente acima do PIB, tem outras que não, que crescem sistematicamente abaixo do PIB, mas costumam ser resultados positivos. E aí a gente vai falar sobre a questão de empresas conservadoras, mais agressivas, enfim. Eu acho que vale muito a pena observar e ver esse estudo, tá? E vamos aí, vamos começar. Agora eu vou fechar aqui meu rosto. Quem cresceu mais que o PIB desde 2001? E hoje não tem nenhum slide, tá? Vamos tudo aqui na planilha de Excel e eu vou ver se eu consigo colocar essa planilha lá no próprio site, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, são todas as ações que tem histórico aí, pelo menos até 2007, mais ou menos, de lucros e de preços. Então, eu consegui juntar aqui 330 e poucas ações, mais ou menos, e aqui embaixo o PIB do Brasil. Tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Quando a gente pega aqui e fala que o PIB do Brasil em 2002 foi 1 bilhão 488 milhões, 1 trilhão 488 bilhões, desculpa, e cresceu 3,1%, se a gente pegar esse número e dividir pelo número de 2001, a gente vai ver aqui que é 13%. O que é esse 3,1%? Isso é o aumento real da economia, além da inflação. Então, quando a gente fala que uma ação cresceu mais do que o PIB, significa que ela cresceu mais do que a inflação, mais o crescimento da economia. Tá? Então, a gente está falando de empresas que estão crescendo mais do que o Brasil. Isso é que é o fundamental a gente entender agora no início. Tá? Então aqui eu tenho o lucro da empresa, ó, ABC Brasil, por exemplo. Ó, ela tem lucro aqui desde 2006, ela abriu capital em 2007. Ó, aqui são os preços dela desde 2007. Tá? A gente vai ver que 2007 normalmente são os maiores preços da bolsa, aqui depois de 2008 caiu. Tá? Teve aqui um topo e eu vou comparar com esse topo aqui na frente. Tá? Para mostrar até que se você comprasse no pior momento a bolsa lá atrás em 2007, você ainda teria um bom resultado se soubesse escolher bem as empresas. Então vamos lá, variação de lucro primeiro. Eu peguei aqui períodos de 5 anos. Por que períodos de 5 anos? Porque em um ano a empresa às vezes acontece aqui, ó, igual a Ambev, ó. Ela caiu o lucro dela em um ano. Tá igual a Bradesco, ó. Em 2 anos ó, ela caiu uma vez, caiu outra vez. Tá? Esse ano ainda não terminou. E aqui é anualizado, tá? Quando eu falo segundo trimestre, quer dizer que está pegando os 4 trimestres. Terceiro trimestre, quarto trimestre, primeiro e segundo de 2017. O terceiro e quarto é de 2016. Então, o que acontece? Para evitar essas questões, eu quero empresas que tem crescimento positivo em 5 anos. E aí eu percebi que as empresas que têm crescimento positivo foram essas aqui. Ó, quando é 13, quer dizer que todos os períodos de 5 anos teve crescimento positivo dos lucros. Olha só a Raia Drogasil, por exemplo, ó, 312% de 2006 a 2001, 169% de 2007 a 2002, 635%, ó, 838% de 2004 a 2009, enfim.
tá? A gente vê que são crescimentos bem expressivos. Tá? Não à toa ela foi a empresa que teve a maior variação acumulada aqui, dentre essas empresas aqui boas, e bem acima das outras. Ela teve um aumento de lucro bem impressionante aí já durante muito tempo. Tá? Aqui a gente coloca quantos anos a empresa teve de lucro positivo e a gente vai ver que de todas essas aqui, ó, até aqui o 9 eu fiz o corte. Tá? E aí a gente vai passar para a próxima planilha. Aqui, antes disso, vamos ver aqui do maior para o menor. Algumas empresas aqui estão com divisível zero porque elas não existiam em 2001 ainda. E a gente vai ver aqui, ó, empresas que cresceram muito, tá? Inclusive, por exemplo, a Vulcabras, que está lá na carteira. Só que tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que pegar as que cresceram mais, mas que tem a quantidade aqui com muitos positivos, tá? Porque senão isso aqui pode ficar aqui com algum problema. Vamos lá dar uma olhada, por exemplo, em Vulcabras, lá, o que aconteceu com o lucro da empresa. Só para a gente poder tirar essa dúvida. Ó. Ela aqui ela tem 200 milhões de lucro anualizado. Qual era o lucro dela lá atrás? Ó, 120 mil. Então era um lucro bem pequeno. Ela depois disso ela teve vários períodos negativos aqui, ó. Ó, menos 12 milhões, menos 315, menos 307, ó. Ela passou muitos anos aqui no negativo, até virar o positivo de novo, tá? Então, para evitar empresas dessa forma, que podem te levar para cima ou para baixo, a gente pega, além de uma boa variação, os que tem número grande aqui. Ó, essa Whirlpool, ela tem 17 lucros positivos e 10 variações positivas, com 5.000% de variação acumulada do lucro. Essa aqui pode ser talvez uma empresa interessante de se analisar. 341 milhões de reais o lucro dela. Não, desculpa. 358 milhões de reais o lucro da empresa. Chegou em 820 milhões. E aí, ó, lá atrás era só 7 milhões. Quer dizer, a gente está comparando com uma base pequena. Então, às vezes, também não é tão bom. Tá? Então a gente precisa de outras variáveis aqui que não apenas essa aqui da variação acumulada geral. Aí eu peguei só aquelas empresas lá que deram aquela variação grande aqui, quantidade de positivos grande, e eu peguei a variação acumulada de todas elas. Tá? E aí eu peguei aqui Raia Drogasil, Transmissão Paulista, Whirlpool, a Geração Paranapanema e etc. Só que aí o que acontece? A gente tem empresas que têm não recorrente, tiveram agora, como é o caso da Transmissão Paulista. Então isso aqui aumentou muito, esse valor daqui. Tá? E mesmo assim, o nosso vídeo, ele falava sobre empresas que cresceram mais que o PIB e que crescem constantemente acima do PIB. Então não adianta uma empresa aqui que tem 440% aqui, 553% aqui, e depois tem vários negativos, ó, menos 54, menos 96, menos 1. Tá? Eu não estou interessado nisso. Tá? A empresa aqui ó, que tem 4.900, 1.083, aí tem menos 50, menos 14, menos 41. Tá? Eu quero empresas que tenham constância. Tá? A gente poderia pegar aqui o 13 e a gente chegaria naquela mesma questão. E aí eu fiz uma planilha aqui, ó. Não, antes disso, aqui embaixo está o PIB. E a gente vê aqui que o PIB, ele crescia em torno de 70% a 80% em 5 anos, tá? Durante todo o período. Aí até entrar essa questão aí, esse período de recessão. E aí a gente tem crescimentos cada vez menores, ó, 54, 43, até 34% só de crescimento da economia em 5 anos. Isso aqui quer dizer uma taxa de crescimento bem baixa. Ó, 6% ao ano só. Tá? E aí o que a gente tem? A gente tem 390% aqui. Dentre essas empresas aqui que tiveram muitos períodos lucrativos, a maioria deve ter conseguido crescer mais do que esses 390.
Ó, a gente vê que todas essas aqui cresceram acima do 390, 51. E só essas aqui cresceram abaixo, tá? Principalmente, ó, a gente vê aqui, ó, Cirela, a própria, por exemplo, a CCRO aqui é um bom exemplo, que é uma até que eu gosto dela. Mas olha só, ela ali está com um número negativo, porque lá atrás, em 2001, a empresa teve ela teve prejuízo lá, ó, em 2001. Então aqui está negativo. Então quer dizer, esse número aqui, quando está negativo, às vezes não indica muita coisa para a gente também, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Inclusive, por exemplo, a Tectoy que está aqui, ó, provavelmente ela está aqui com 10 de variação positiva, mas ela tem tudo negativo. Provavelmente ela só gerou prejuízo nesse período inteiro. Ó, menos 366, menos 2,9, menos 8,2, menos 12, menos 9, ó, menos 2, ó. Ela só teve prejuízo, o período inteiro ela só teve prejuízo. Aí quando você divide um pelo outro, dá menos. Então o que que eu fiz? Eu peguei e vi quais que ficaram maiores que o PIB. E aí a gente vai entrar nessa lista aqui, ó. Então, por exemplo, de 2017 a 2012, por exemplo, a gente tem o número 1 aqui para a Raia Drogasil. O que isso significa? Significa que Raia Drogasil cresceu 323% nesses 5 anos o lucro dela. E o PIB cresceu 34%, então ela cresceu mais do que o PIB. Ela ganhou o número 1. Já a Ambev aqui, que cresceu 14%, ela cresceu menos do que o PIB. Então ela ganha o número 0. No outro ano aqui, a Ambev cresceu 50% num período de 5 anos e o PIB cresceu 43%, então ela ganha o número 1. Tá? E aí a gente chega nessas ações aqui já na ordem. Quer dizer, a Raia Drogasil conseguiu 13 períodos, não apenas positivo, mas como todos acima do PIB. O Ambev foi segundo com 12, depois a gente tem algumas com 11, outras com 10. E lá no final tem empresa até com 1. Empresa boa. Ó qual? Eng. Está inclusive lá na carteira dica de hoje lá dos assinantes. E aí a gente começa a olhar por que que acontece isso com Eng. E se vocês olharem aqui, você vai ver Eng, ó, Energias do Brasil, que é elétrica, Semig, que é elétrica, Vivo, que é do mesmo setor que eu falo que assim, é setor de utilidades, aquele setor que você não tem como deixar de consumir. Então aqui você tem telecomunicações, a Cosern, que é a companhia de saneamento. Então você tem aqui muitas ações do setor de utilities. O que isso mostra? Mostra que os lucros dessas empresas, elas crescem, ó, mas elas crescem menos que a economia. Mas num período que a economia se retrai, ela continua crescendo também. Então são empresas um pouco mais conservadoras. É o que eu vivo falando. Tá? Para ficar mais claro para vocês, vamos dar uma olhada aqui em Eng, nessa que aqui, ó. Aqui está por ordem alfabética. Ó, Eng é G e E. Aqui. Ó, o lucro dela em 2017, 1 bilhão 813 milhões. Em 2001, 582 milhões. Então ela tinha 1.800 mais ou menos dividido por 582. Ela cresceu 209% o lucro dela. O PIB cresceu 390%. Tá? Se a gente pegar aqui NBR 3 e a gente pegar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esse ponto aqui, ela ainda estava virando de prejuízo para lucro. Vamos pegar aqui quando se estabilizou. Vamos pegar esse 394 milhões, 2006. Hoje a empresa tem 607 milhões.
Então, quer dizer, 607,6 dividido por 394, a gente tem um crescimento de 54%. O PIB cresceu muito mais do que isso. Tá, ele com certeza cresceu mais do que isso. A gente viu que só em 5 anos tiveram vários períodos de 70 e pouco, 80 e pouco. Então, nem preciso ver. Tá, e a mesma coisa que se eu fizer com as outras. Outra que eu lembro ali que a gente viu era Vivo, né? Vivo, ó, 4 bilhões e 36 milhões. Lá atrás, em 2001, era 1 bilhão e meio. Tá? Então, a gente tem mais ou menos 4,03 dividido por 1,576. 2,55 menos 1. Ó, cresceu 155% contra os 390% do PIB. Tá? Então, esses setores de utilities, eles crescem menos. Eles são bons para períodos que a bolsa está em queda. No período que a bolsa está em alta, eles acabam sendo retraídos um pouco mais. Agora, vamos ver as ações que mais cresceram aqui. Raia Drogasil primeiro. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, Raia Drogasil. A empresa, a gente já viu quanto ela cresceu lá atrás. E eu já fiz essa conta aqui para a gente ver variação de lucro e variação de preço em 10 anos. Ó, o lucro da empresa em 10 anos cresceu 1.954%. As ações começaram a ser negociadas em 2011. Então, as ações cresceram de 12 para R$ 78. Só esse crescimento dessas ações aqui e esses valores aqui são ajustados, eles já são maiores do que o PIB de mais 10 anos aqui para trás, tá? Que seria 390%. Então, com certeza, se essas ações estivessem aqui em 2007, elas talvez valessem aí uns 4, 5 reais, porque a empresa cresce bastante. Só que como ela não existia, vamos passar para a Ambev. A Ambev tem aqui, ó, 12 períodos que ela cresceu acima do PIB. 12 períodos de 5 anos, né? 12 lustros, 12 quinquênios. E aí, a única questão que a gente tem que botar aqui em Ambev é que ela tem todos os períodos que ela cresceu acima do PIB, menos o atual. E aí a gente tem aqui, ó, vamos dar uma olhada lá em Ambev, que a gente também vai conseguir olhar aqui, ó. Ó, a Ambev, vamos pegar o lucro todo, ó, ela passou de um lucro, ó, de 784 milhões para um lucro de 12 bilhões nesse período. Tá? O preço da ação dela, que hoje é R$ 22, era o equivalente a 90 centavos no ano de 2000. Tá? E em 10 anos, os lucros da empresa cresceram 331% e a ação cresceu 509%. Aí vocês começam a ver, né? A gente já teve aí Raia Drogasil, que em 6 anos cresceu 500%. Ambev cresceu 509% em 10 anos. Aí vamos lá, Itaú Unibanco. Itaú Unibanco, ó. Cresceu em 10 anos 189%. No anualizado, 1.600%. Ou não, não, isso aqui é a variação do preço. Cresceu de 24 bilhões para 2 bilhões e 300. Então, quer dizer, cresceu 10 vezes o lucro nesse período. O preço cresceu 1.600%. Aqui, ó, a gente vê 189% de aumento em 10 anos do preço e 185% do lucro. Você vê que é uma das poucas ações aqui que ainda está pareado o lucro com o preço. Tá? E detalhe, eu estou pegando o preço de 2007. Tá? Se a pessoa tivesse comprado no topo a bolsa, ela teria ganho aí 189% em Itaú. Tá? Quando eu falo 189%, ela quase teria triplicado o dinheiro dela. Aqui, ó, 2007, Itaú, ó, valia R$ 15,42 e hoje Itaú vale R$ 44,63. Tá? Agora, eu cheguei a mandar um tempo atrás que era ideal, o bom, né, lá no grupo do Telegram,
e no relatório de membros Gold também, que o ideal era trocar Itaúsa por Itaú Unibanco. E por que eu fiz isso? Ó, você vê que em 10 anos Itaúsa cresceu o preço 210% e o lucro 103%. Enquanto isso, Itaú Unibanco cresceu 189% e o lucro 185%. Se a gente pegar lá atrás, a Itaúsa 3, ela sempre valeu mais do que a 4. Ó. São essas duas linhas aqui. Tá, ó. Ela sempre valeu mais. Ó, 2013, ó, 2012, 2011, 2010, 2009. Ó. Ela foi inverter isso agora, no final de 2016. Ó, até 2015 ainda era igual. Quer dizer, no final não, durante o ano de 2016. Tá? Voltando aqui, maior que o PIB, ó, aí vem Porto Seguro. Ó, PSSA 3. A gente tem aqui em 10 anos, ó, um crescimento de 10 anos do preço de 171% e do lucro de 126,42%. Tá? Então vocês veem que se você tiver em boas empresas, em boas ações, você ganha dinheiro com a bolsa. Tá? É você comprar ações que cresçam e você ter 10 anos. Tá? Se você pegar aqui, tira essas aqui que não existiam em 10 anos, ó, você vai ver que quase nenhuma empresa caiu em 10 anos. Em 10 anos ainda tem algumas que caíram. É a minoria, mas tem algumas. Ó, 118 caíram. Se a gente pegar 17 anos, já é menos. Ó, a gente já conta nos dedos. Então, quer dizer, quanto mais tempo você deixa o investimento em bolsa, dificilmente você vai ter perda. Mas, se a empresa perder fundamentos, tá? Vamos imaginar essa Recrusul aqui. Olha só, a empresa nunca deu lucro na história, quer dizer, deu um ano aqui em 2008. Ela nunca deu lucro na história. Mas vamos pegar, por exemplo, Bombril aqui. Bombril era uma empresa que dava lucro, ó, 160 milhões, 603 milhões. Aí ela começou a dar aqui um lucro ainda em 2009, 391 milhões, 28 milhões, e ela entrou no prejuízo. Tá? Então, quer dizer, quando ela perde o fundamento aqui, você percebe que ela vai ficar com prejuízo em tempo demais, você teria que ter saído lá atrás. Agora ela já está fazendo o movimento inverso, ó, ela já está começando a inverter para lucros. Então é uma ação que às vezes vale a pena ficar de olho. Tá? E aí a gente tem isso aqui, tá, gente? É só para vocês perceberem que as ações, ó, se você pegar aqui também, ó, você vai ver que várias delas cresceram mais do que o PIB, 390%. Ó. Mais de 100 dessas cresceram mais. Ó, 278. Até 92 ações dessas cresceram mais do que o PIB. Quer dizer, a pessoa que investiu ganhou mais do que a economia. Aí ainda tiveram outras 34 que subiram, mas subiram menos que o PIB. E aí tiveram essas aqui que caíram. Tá? Enfim, pessoal, queria aí agradecer a todos. Muito obrigado, desculpa aí que o vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu acho que é muito importante mostrar essa relação que existe entre o preço e o lucro das empresas, tá? Porque as pessoas às vezes não se tocam nisso, elas ficam girando muito a carteira. E quando a gente gira, a gente perde esses efeitos aí mais longos. Se a gente pega uma ação dessas na veia, como uma Ambev, como uma Raia Drogasil, como o Itaú, que a gente viu agora, ou como a Porto Seguros, como a Alpargatas, que estava lá em cima também, a gente não falou, a gente tem uma variação expressiva quando a gente fala de longo prazo. Tá bom? Queria agradecer aí a todos. Peço para todo mundo que curta o canal, avise para os amigos sobre o vídeo, sobre os outros vídeos. Se inscrevam também,
também. Peço que se inscrevam aí para a gente conseguir cada vez mais seguidores, mais inscritos. E compartilhem aí à medida do possível nas mídias sociais e etc. Queria agradecer aí a todos, um bom final de dia aí, boa noite e bons investimentos amanhã. Tchau, tchau.